Olá pessoal, eu sou a Elis. E eu sou o Nelson. E hoje nós vamos falar de uma carta que na maioria das vezes quando sai ali numa tiragem de tarô, ou o tarólogo, né, ali, o tarotista ou o consulente dá aquela olhada assim, fica com um pouco de receio. Nós vamos falar hoje da carta da morte. É isso mesmo, a carta da morte. Essa carta no tarô Rider-Waite, ela vem representada por um cavaleiro ali do Apocalipse, né? Nós temos 4 cavaleiros, que é a peste, a fome, a guerra e a morte. Então é o 4º cavaleiro, então já traz essa coisa, ai minha nossa, o que acontece? Aquela ideia de despedida, aquela ideia que vai cortar, que rompeu. Porém, essa carta, ela não traz só a mensagem de morte física, tá? Traz também a história ali de renovação, transformar, melhor deixar ir, porque senão pode causar um sofrimento, mas no geral essa carta da morte, né, o transformar às vezes causa aí um temor. Sim, e bem abrangente tudo que você disse aí sobre a arcano da morte, e juntando aí os pedaços um pouco é o seguinte, esse temor, se a gente brincar com o nome desse arcano, a morte, se a gente embaralhar as letras, tem a palavra temor. Sim, tá ali escondido, um anagrama, né? Sim. Um dos anagramas de morte é temor. E na realidade, esse temor vem por toda essa força de mudança que está contida nesse arcano. Então, como você pontuou aí, tem toda essa questão de transformação, da foice ligeira, né, que traz aquele movimento novo que é melhor deixar para lá, Sim. que é melhor soltar. Uma palavra central para trabalhar com o arcano da morte é o desapego. Porque nesse desapego a gente vai conseguir transitar pelas mudanças sem muito sofrimento. Se a gente se apega muito a uma situação, ou uma questão, ou uma pessoa, seja lá o que for, quando esse arcano passa e traz esse ímpeto de mudança, aí a gente tem um sofrimento grande porque a gente está apegado. E a mudança em geral que a morte traz é bem radical. É uma coisa ali que vem pronto e acabou, né? Então essa foice, inclusive, tem algumas palavras aqui, ó, bem interessantes que eu separei. Radical, rápido, intenso e manifesto. Aí nós já vamos lá para o tarô de Marselha, que tem ali um esqueleto, né? Tem umas cabeças, né? Uns braços, e ele tá ali com uma foice que ele passa ali, bem rente ao chão. Então, eu não consigo imaginar, né, alguém com uma foice passando aquilo ali bem devagar, aquela coisa, não, aquela é uma foice, vai capar, ficou para trás, então ela vem com essa força já mesmo, né, Nelson, Sim. do radical, né? Sim, essas palavras-chave que você pontuou são muito relevantes. O manifesto e a imagem do tarô de Marselha, né, que você invocou, então quem está mais familiarizado com o tarô de Marselha já vai ter essa imagem. Quem não está, é só dar um Google ali, dar uma olhadinha, a imagem já aparece fácil. Ou consulta teu próprio tarô, às vezes você está com o tarô na mão aí. A questão é que a gente tem esses braços, as cabeças na terra. E a imagem do cavaleiro que está com a foice na mão é um esqueleto, é algo, vamos chamar de sobrenatural, né? Um esqueleto montado num cavalo. Até um cavaleiro do Apocalipse, então é algo extrafísico, Sim. mas lidando com figuras que estão arquetipizadas, né, que estão montadas na Terra. Então isso dá ideia para nós de manifestação. Sim. Então é algo que já está vindo no mundo manifesto, com uma mudança radical, intensa e rápida. Então, em geral, quando esse arcano aparece para a gente, ou numa tirada, ou num estudo, ele está indicando esses elementos. Uma mudança radical, manifesta, intensa e rápida. E que não é fácil, muitas vezes. Exato. Porque é um corte, né? Perfeito. Só que a gente sabe, ou pelo menos a gente acredita, né, que a nossa manifestação tem uma origem mais sutil.
Então até a velocidade, a intensidade manifesta das transformações do arcano da morte, elas estão ligadas com uma transformação que já aconteceu internamente. Sim. Ela já aconteceu num outro plano. E quando esse arcano vem para nós, ele está dizendo que essa transformação, essa alquimia interna que já aconteceu está se manifestando. E é um momento de compreensão, então, né? Pega aí um pouquinho do nosso mental, porque para compreender, tá na hora de romper o quê? Com barreiras, né? Com crenças ali limitantes, elas precisam ser jogadas fora, já deu, não dá mais para levar, né? Ou mesmo essa carta da morte, eu consigo pensar um pouquinho na carta da roda, né, porque fala de mudanças, né? Então a carta da morte, ela pode ser uma mudança do que está no alto vir para baixo e o que está embaixo ir ali para cima, tá? Mas é uma mudança para melhor, mas não é uma mudança fácil, como o nosso falou, é de dentro, né, para fora. Isso, a gente já começou um processo de mudança interna que se manifesta no arcano da morte. Na pontuação da roda da fortuna, a gente falou da roda num outro vídeo, depois assiste a gente. Que ficou muito legal. Caso você ainda não tenha assistido, dá uma olhadinha lá. E a gente tem uma visão das mudanças da roda, dos altos e baixos, completa no arcano da roda. A gente vê a roda inteira girando. Aqui na morte, é como se a gente visse uma parte daquela roda girando. Ela é o próprio movimento da roda e as transformações que estão acontecendo na roda. Quando o alto vira baixo, quando o baixo vira alto e quando a gente tem a dinâmica. Então, um arcano extremamente dinâmico. Uma outra coisa que eu queria pontuar também sobre o arcano da morte é a própria numerologia, né? Nossa, eu estava pensando nisso, gente. A gente tem o número 13. Então, a gente tem um 3 e mais uma unidade, né? 3, o 13. Quando a gente está falando de uma transformação, olha que interessante, o 3 a gente pode entender começo, meio e fim. Esse outro passo, que é o número 1 do 13, é o recomeço. Uau, fica bonito assim. Fica bonito assim, porque a gente consegue ver que toda transformação, toda morte, como a Elis já pontuou, não é uma morte física. Eventualmente esse arcano pode estar falando explicitamente disso, mas não é a tônica central. A tônica central desse arcano são transformações. Quando a gente fala de uma mudança, algo que está vindo para ser diferente, a gente está falando de um fim, mas esse fim é um recomeço. Sim, porque pode ser o quê? Uma característica sua, né? Uma característica da pessoa que está sendo ali, foi deixada para trás para dar origem a um novo pensar, né? Uma visão realmente diferente sobre a vida, às vezes sobre um aspecto, às vezes voltado para como se relacionar, o que pensar, né, no âmbito familiar mesmo, como lidar com situações. Às vezes a pessoa ela veio ali com uma ideia, né, a vida toda, então ela muda, ela corta, transforma isso para uma maneira nova ali de pensar e agir. Sentir e agir, sentir, né? e agir, isso, e ela tem o quê? Um outro resultado. Então a carta da morte, ela também traz essa ideia, né? E pode ser, nossa, é uma carta que nós podemos trabalhar todos os dias, né? Sim, e ela está o tempo todo acontecendo, né? A cada segundo o nosso corpo está se transformando. O nosso cabelo está crescendo um pouquinho. Sim. Várias células estão morrendo, outras nascendo. Sim. O sangue está fluindo. A gente respira um tanto de ar que se transforma em energia no nosso pulmão, depois a gente expira, inspira de novo. A gente está com o arcano da morte em atividade o tempo tempo todo. A gente amanhã já não é mais exatamente a mesma pessoa que a gente era hoje, né? Então nós podemos entender aí um alerta também para a gente aproveitar isso. Se sai essa carta como autoconhecimento, é um momento de oportunidade o tempo todo para se tornar alguém melhor. Perfeito. Isso, como né? todo arcano,
todos os arcanos do tarô, eles aparecem na nossa vida o tempo todo. Sim. Eles são partes de um contexto que é a nossa dinâmica na vida o tempo todo. Mas, às vezes aparece um específico. O que isso quer dizer? Que aquela energia específica daquele arcano que apareceu é a energia mais potente naquele instante. É aquela que o tarô está sinalizando para nós. Presta atenção nessa. As 22 têm influência na sua vida, mas nesse instante essa se destaca. Nesse momento é o momento de você quebrar e romper totalmente com essa crença. Exatamente. Porque isso puxa você para trás. Então, sim, é bem interessante olhar para isso. É uma carta que traz muita força também, né? Porque a pessoa, para você passar por isso, você precisa ser forte, né? Para abandonar realmente, isso aqui eu não quero mais, isso aqui morreu para mim, essa atitude, esse comportamento, ou às vezes cortar uma pessoa ali da sua história também, né? Sim, e tudo são coisas difíceis, cortar uma pessoa, cortar uma situação, cortar Sim. um objeto, cortar às vezes uma forma de pensar, uma Sim. conduta, porque a gente se apega também às nossas condutas, né, às nossas opiniões, aos nossos sentimentos. Então, sempre que esse arcano aparece, ele está indicando a ruptura de algum desses setores. Às vezes, vários ao mesmo tempo, né? E é intenso, por isso uma das palavras, que ele é intenso, é radical, ele pega ali mesmo. E se você está gostando desse vídeo, esqueci de falar, volta, dá aquela paradinha aqui, curta, compartilhe, e o que mais que tem que fazer, Nelson? Clicar no sininho para ter notificação do que está vindo por aí, a gente está produzindo bastante material para vocês, e deixar seus comentários. Fala pra gente o que vocês acham do Arcano da Morte, o que vocês acham da força que a gente precisa ter para o desapego. Causa medo? Como é que tá a Causa história? medo, dá temor, como é? E agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está aqui comigo para terminar esse vídeo. Existe algo na sua vida que você precisa trazer a foice do Arcano da Morte agora para invocar aí no seu momento da sua história? Se tem, conta pra gente, deixa aqui nos comentários. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Até breve. Tchau. Tchau.